Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor." Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo, esse tempo depois da Epifania. Jesus se manifestou. E agora estamos vendo passagens da Sagrada Escritura relacionada pela própria igreja, ou melhor, selecionada pela igreja, aonde nós vemos essas manifestações. Jesus que se mostra. Que Epifania quer dizer isso, manifestação da glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 14 até o 22a. Quando fala A, o versículo, é porque é um versículo grande, e ali ele é dividido, esse versículo, em A e B. Por isso que está o versículo 22a. O salmo que nos acompanha hoje é o Salmo 71, mas é interessante, vejam o que é que a igreja nos leva a pensar e a rezar. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Uma vez que todas as nações, elas estavam seguindo o Deus, ou melhor, os seus deuses, como eu venho falando durante esta semana, o sonho de Deus agora é que todas as nações venham adorar o Senhor. A primeira nação que começou foi a nação judaica, foram os judeus. Começou lá com Abraão. Deus chamou Abraão lá da Mesopotâmia, a cidade de Ur, e trouxe ele para esta terra que hoje nós chamamos de Terra Santa. E a partir de Abraão, esse povo que iria adorar o Deus verdadeiro começou a se formar a partir de Abraão. Então, a religião judaica, ela iria se tornar, e se tornou, a partir de Abraão, aquela luz que brilha para os povos pagãos. Os povos pagãos deveriam agora se voltar ao Deus que se revela. O Deus chamado de Abraão, de Isaque e
de Jacó, e que os profetas, no decorrer do tempo, eles foram mostrando e apontando. Lembremos que ali no tempo do advento, Isaías dizia: uma virgem dará à luz a um filho, porque a partir de Israel, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, viria no meio de nós para nos redimir, para nos salvar. E isso foi preparado. O Antigo Testamento é uma preparação para a primeira vinda de nosso Senhor e Deus. Então o Salmo está dizendo aqui no refrão: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Esse é o sonho, é o desejo de Deus, meus irmãos, que todos se voltem para o único Deus verdadeiro, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós formos olhar a história aí das religiões dos povos, nós vamos ver que os povos foram criando os seus próprios deuses. E eles não tinham somente um deus, não, eram vários deuses. Só que esses deuses não existiam. Porque o Deus único e verdadeiro é aquele que não foi criado, ele é incriado, ele sempre existiu. E Deus se revela, ele mesmo se mostra, ele mesmo diz: sou eu. Foi isso que ele disse para Moisés, lá no capítulo 3 do Êxodo. Diz para o faraó que eu sou o que sou. Então Deus se revela. E agora nós estamos diante de Deus que se mostra. Primeiro ele foi se revelando no coração dos judeus. Os judeus nunca tinham visto Deus, não tinha como vê-lo. Mas na pessoa de Jesus Cristo, Deus se mostra, Deus é visto. Então, no momento em que o anjo Gabriel fala para Nossa Senhora que ela seria a mãe de Deus, então Jesus iria assumir uma natureza humana, porque ele já tinha a natureza divina e foi gerado pelo Pai na eternidade. Mas na carne, ele precisava nascer de uma mulher para ser oferecido na cruz pela nossa redenção. Essas coisas que eu venho falando, elas precisam ficar bem claras para nós, porque se não ficar bem clara, nós vamos ficar mudando aí de religião, indo para lá e indo para cá. Do primeiro que aparecer, nós vamos acabar entrando, e nós não podemos fazer isso, porque Deus se revelou. Então, através da Virgem Maria, ele nasceu. Isso foi obra do Espírito. O Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e Jesus se fez carne no ventre dela, e aí ele nasceu. Depois de 9 meses ele nasce, e aí ele começa a se mostrar. Então o Deus que não era visto passa a ser visto. O Deus que não podia ser tocado passa a ser tocado, do Deus verdadeiro. E é um Deus que fala, que anda, que cura, que liberta e que salva. Estão entendendo? Então todos os povos haverão de adorar-vos, ó Senhor. E o Evangelho de hoje nos traz agora uma das passagens belíssimas dos evangelistas. Jesus, ele vem cheio do Espírito Santo, porque Jesus, ele faz tudo por meio do Espírito. É um trabalho, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, para nós entendermos assim de uma forma bem simples, porque não é tão simples assim o entendimento, mas as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é um Deus só, trabalham em equipe. Não há um trabalho de Deus assim, separado, é em equipe.
Você está entendendo? Porque é um Deus único. É um Deus único em três pessoas. Então, aqui está dizendo que Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Ele estava... Por que ele está dizendo que Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a redondeza? Porque ele tinha ido lá para a Judéia. E lá na Judéia, no Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista. Depois Jesus, ali no deserto, ele indo para o deserto, ele ficou 40 dias jejuando, e ali ele foi tentado pelo demônio. Depois você pode ver os versículos anteriores, que falam justamente isso, desse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Então ele vai para Nazaré, onde ele foi criado, e ali, na sinagoga, ele é convidado a fazer uma breve meditação. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, que nós acabamos de ouvir essa narração. Isaías, capítulo 61. Depois você pega aí Isaías 61 e dá uma lida para você ver todo o complemento, tudo dessa passagem. Então, quando Jesus abre, ali diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o que ele está dizendo. A passagem, é isso que a passagem diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Aqui, pobre significa, não significa somente o pobre material, mas o rico também, ele é pobre, o pobre de Deus, aquele que não conhece a Deus. Então, existem os pobres, que são pobres materialmente, mas são ricos de Deus. E existem ricos que são ricos materialmente e são pobres de Deus, não conhecem a Deus. Então, aqui se aplica a todo ser humano, independente da sua condição financeira. Senão, nós vamos ficar ouvindo aí pessoas pregando e dizendo que os pobres são os pobres e os ricos não. Não é bem assim. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Os cativos de quem? Quem é essa pessoa que está escravizando, que está levando as pessoas a essa situação de escravidão? O diabo. O diabo é isso que faz. Escraviza as pessoas. Então, esse Senhor, ele veio, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Lembremos, meus irmãos, que Jesus está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 61. É como se qualquer pessoa que estivesse lendo esta passagem. E aí ele continua, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Quem são os cegos? Aqueles que não conseguem enxergar as coisas de Deus, não conseguem enxergar Deus, eles são cegos. Então, esse cego aqui pode ser um cego de cegueira natural, como pode ser aqueles cegos que enxergam, mas não enxergam a Deus. Então, ele veio para curar os cegos e para libertar os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas por Satanás. Que o demônio vai oprimindo, mas não somente as pessoas oprimidas, mas as pessoas também possessas pelo demônio. O demônio toma posse daquele corpo. E depois nós vamos ver que Jesus, na medida que nós vamos lendo o Evangelho, Jesus vai colocando em prática todas essas coisas. E para proclamar o ano da graça do Senhor.
O ano da graça, que é o ano da anistia, é o ano do perdão. A vinda de Jesus, o seu nascimento, até o seu retorno, esse é o ano da graça. Claro que o ano da graça já começa lá no Antigo Testamento, com Abraão, mas de forma assim bem prática, começa com a encarnação do Verbo. O ano da graça, o ano da anistia. No Antigo Testamento era assim que acontecia, meus irmãos. Acontecia aquele tal o jubileu. De 50 em 50 anos, acontecia o jubileu. Aquele ano da graça, que agora é de 25 em 25 anos. Nós estamos nesse ano da graça. Eu não sei se você já foi na catedral aí da sua paróquia, da sua diocese, né? Para passar pela Porta Santa. Nós estamos vivendo este ano da graça. Nós não podemos deixar este ano passar. Aproveitem, passem o máximo que vocês puderem. Aquelas pessoas que moram aí perto da catedral, nas suas cidades, ou nas igrejas que o seu bispo colocou como a igreja que vai ser onde as pessoas poderão passar pela Porta Santa. Não deixem de ir, aproveitem vocês que moram perto. E aqueles que moram longe, vejam o que é que você pode fazer. É o ano da graça. Você está entendendo? Então, depois, meus irmãos, que Jesus lê essa passagem do Evangelho, ele falou uma coisa para os nazarenos que ninguém havia falado até então. O que foi que Jesus falou? Versículo 20. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Por que as pessoas estavam com os olhos fixos nele? Porque agora ele vai fazer a meditação. É o que acontece na Santa Missa. O padre proclama o Evangelho, todo mundo ali em pé, aí as pessoas se sentam, aí o sacerdote começa a falar. Aqui, quando diz assim, depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se, porque aquele que é o mestre, aquele que fala, ele fala sentado na cátedra. Por isso que é aí que vem a palavra catedral. Ele senta naquela cadeira e começa a ensinar. E aí, quando o povo sentou e estava com os olhos fixos nele, esperando para ver o que ele iria falar, aí ele disse assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Meus irmãos, vocês não imaginam o peso desta palavra. Jesus estava simplesmente dizendo para aquele povo que o que o profeta Isaías havia dito estava se realizando naquele momento através dele. Então, se ele estava dizendo isso, ele estava falando para o povo de Nazaré que ele era o Messias esperado. Isso causou uma confusão. É que o evangelho de hoje, ele termina no versículo 22a. Mas na continuação, depois, se você puder, você leia, aí você vai ver que o povo de Nazaré não acreditou, não. Rejeitou Jesus e queriam até jogá-lo no precipício. Mas ali diz que Jesus chegou, passou no meio deles e foi embora. Aí é que Jesus vai para Cafarnaum. Porque eles não creram que Jesus é Deus. Por que eles não creram? Porque eles viram Jesus crescendo ali em Nazaré. E agora, de repente, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, está dizendo que
ele é o Messias esperado, então eles não creram. Que pena que eles não creram. Meus irmãos, não crer em Jesus é uma fatalidade para a alma. Significa perdição eterna. É preciso que creiamos que Jesus é Deus, mas não é crer porque simplesmente eu tenho que crer. É porque nós cremos, Ele é Deus, Ele se mostra. Tudo o que Ele falou aqui aconteceu na pessoa dele. O que as Sagradas Escrituras falavam a respeito dele foi se realizando. Por isso que depois ele vai dizer, lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, ela vai dizer que sem ele não há salvação. É através desse nome de Jesus que todo joelho se dobre. São Paulo vai falar na carta aos Filipenses. Mas é por ele não há salvação para ninguém. O povo de Nazaré não acreditou. E eu pergunto para você, você crê? Você acredita que Jesus é Deus e é o nosso Salvador? Você crê que Ele está presente na Eucaristia? Você crê que sem Ele não tem como nós nos salvarmos? Você crê, meus irmãos, que a salvação vem por meio de Jesus Cristo? Não é por qualquer religião, não. É por meio de Jesus Cristo. Porque as outras religiões não creem em Jesus como Deus. Para crer, para se salvar, é preciso crer em Jesus. Estão entendendo? Hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. E todas as nações hão de adorar-vos, ó Senhor, hão de adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a pregação do Evangelho é anunciada. E a pregação do Evangelho, ela tem por finalidade levar as pessoas a crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Não é dizer que todas as religiões salvam, não é isso, não. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos se salvam. Jesus começou a pregar dizendo para todas aquelas pessoas: convertei-vos e crede no Evangelho, crede nele. É preciso se converter, é preciso mudar. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Então Jesus se manifestou, dizendo que a salvação vem por meio dele. Olhemos para Nossa Senhora, que trouxe Jesus para nós, e rezemos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.